2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma poderosa mensagem do Evangelho. Embora a carta de 2 Coríntios seja considerada pelos estudiosos da Bíblia, pelos teólogos, a escrita de Paulo mais difícil de interpretar, o texto que iremos pregar nessa noite nos traz uma mensagem clara e objetiva sobre o objetivo do Evangelho. Paulo começa este capítulo 3 questionando os coríntios sobre a carta de apresentação. Não que isto seja errado, mas o que aquela igreja estava fazendo com o apóstolo Paulo, exigindo dele uma carta de apresentação, assim como alguns falsos obreiros, apóstolos, que estavam ali naquela igreja e apresentavam as suas cartas. Isso que os coríntios estavam fazendo era ridículo, né? Vou dar um exemplo, como que se o pastor Cleilson um dia fosse embora daqui, né? Que Deus nos livre disso. E depois, alguns anos, ele retornasse aqui e os obreiros falassem: pastor, cadê a sua carta de apresentação? O senhor não tem uma carta de apresentação como os demais? Então, o apóstolo Paulo começa este capítulo questionando esta postura ridícula que os coríntios estavam tendo em relação ao seu ministério, em relação ao chamado que Deus tinha na vida daquele homem. E na defesa de seu ministério, Paulo expõe a superioridade da nova aliança, comparando-a com a antiga aliança. E ele termina então este capítulo definindo com muita glória o objetivo do Evangelho, que é transformar vidas. A mensagem da salvação transforma vidas. O objetivo do Evangelho é transformar os salvos à imagem de Deus, para que eles reflitam a glória de Deus. Na queda, irmãos, o homem perdeu a imago Dei, a imagem de Deus. Deus disse, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Quando eu era criança, eu pensava que a imagem e a semelhança de Deus que o homem carregava era física. Aqueles pensamentos de criança, eu pensava que Deus tinha um corpo. E quando Ele disse, façamos o homem
a nossa imagem, a nossa semelhança, é porque Deus tinha um corpo, Deus tinha braços, pernas, cabeça, Deus tinha um corpo físico. Eu pensava que esta era a imagem, a semelhança de Deus que o homem carregava. Mas quando eu vim para o cristianismo, então eu aprendi que Deus é espírito, que Deus não tem corpo, e que Jesus também até então, Jesus também não tinha um corpo. Então, eu comecei então a pensar, quando eu vim para o cristianismo, que a imagem e a semelhança de Deus que o homem carregava, é porque no céu tem Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o homem é a imagem de Deus, porque o homem é corpo, alma e espírito. Mas depois, irmãos, eu aprendi que o homem, ele não é uma tricotomia, que o homem não é dividido em três, mas que o homem é corpo e espírito ou alma, que é a mesma coisa, formando assim uma unidade psicossomática. Então isto também não era a imagem e a semelhança de Deus que o homem carrega em si. E depois, aprendendo da palavra de Deus, finalmente eu aprendi como foi que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus soprou no homem das suas faculdades morais, ou das faculdades do intelecto de Deus, e o homem recebeu do sopro de Deus a essência de Deus. Esta é a imagem e a semelhança de Deus que o homem recebeu na sua criação. E é incrível, irmãos, como que a gente passa anos sem entender, sem saber o que é a imagem e a semelhança de Deus que o homem carrega em si. Muitos crentes, se você perguntar para eles o que é a imagem e a semelhança de Deus, talvez alguns ainda pensem como eu quando era criança, ou que o homem ele está dividido em três, como a Trindade são três, Pai, Filho e Espírito Santo. Como que nós muitas vezes custamos entender o que foi que Deus soprou dentro do homem, sendo da sua própria essência, das suas características morais e espirituais. Deus soprou no homem da sua razão, volição e emoção, que são as faculdades humanas. Mas na queda, o homem perdeu totalmente a imagem e a semelhança de Deus. Totalmente, mas não absolutamente. O que isto quer dizer? Que todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado, mas não de forma absoluta. Porque senão o homem seria, como que diz, tão mau o quanto ele pode ser. O homem, ele não é pior do que nós estamos vendo hoje, irmãos, porque ainda existe no homem a imagem e a semelhança de Deus. Ainda existe no homem a imagem e a semelhança de Deus. Então o homem não perdeu absolutamente, o homem não foi todo pintado pelo pecado, mas ele foi totalmente, e isso significa que não ficou sequer uma faculdade
do homem que não tenha sido mutilada pelo pecado. Não restou nada no homem, nada da cabeça aos pés, que o pecado não tenha dado uma pincelada. Então, o alvo expresso de Deus em sua palavra é transformar o homem novamente à sua imagem e à sua semelhança, para que ele reflita a sua glória. O homem no pecado, ele ainda reflete a imagem de Deus, porque ele não perdeu, como eu disse, absolutamente a imagem de Deus. Mesmo o ímpio, o homem lá fora, ainda tem um resquício de Deus no homem lá fora. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, decidiu transformar alguns e trazê-los para um processo de transformação, para que estes reflitam a sua glória e a sua imagem seja restaurada nestes homens. Obrigado, meu Deus. É o que Paulo diz em Romanos 8 e 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, igreja do Senhor que está aqui nesta noite, que ser transformado não é para todos. É para aqueles que dantes Deus conheceu. É aquilo que o pastor pregou no domingo passado aqui sobre a Ordo Salutis, a ordem da salvação. É para aqueles que Deus, antes, lá no passado, Deus amou. Ele conheceu e Ele predestinou esses para serem conforme a imagem do seu Filho. Porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que a irmã Ivanilde leu aqui na abertura deste culto. Ser transformado não é para todos. Ser transformados é para aqueles que Deus amou, que Deus predestinou, para que esses sejam conforme a imagem do seu Filho, para que o Filho seja não mais o unigênito do Pai, mas o primogênito entre muitos filhos que Deus criou. Aleluia, Jesus. Aleluias. Como é bom, irmãos, estar neste processo de transformação. Como é bom ser filho de Deus. Como é bom estar sendo transformado à imagem do seu Filho, porque Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele que trouxe a revelação de Deus. Jesus disse para Felipe, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluias. Mas Paulo diz aqui no versículo que nós lemos, que todos quem, irmãos? A igreja do Senhor Jesus. Judeus e gentios, pastores e membros, homens e mulheres, crianças e jovens. Paulo diz que todos nós
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Todos nós, a igreja do Senhor, todos aqueles que foram amados por Deus na eternidade e que foram predestinados, todos nós com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Ao contrário da antiga aliança, aonde somente Moisés contemplava a glória de Deus, todos nós, sem medo, podemos olhar para a glória de Deus revelada no Evangelho, na nova aliança trazida por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não precisamos ter medo. Podemos olhar firmemente para a glória de Deus. O povo de Israel tinha medo de olhar para a glória de Deus na face de Moisés, como diz em Êxodo 34:30. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Mas hoje, na nova aliança, nós podemos olhar para a glória de Deus, porque não seremos fulminados, não morreremos, porque Cristo já bebeu o cálice da ira de Deus, do nosso pecado, e pagou o nosso pecado ali na cruz. Hoje nós podemos olhar para Deus, nós podemos contemplar a sua glória sem termos medo. Aquele ministério era o ministério da morte, o ministério que Moisés trazia nas mãos, era o ministério da morte e da condenação, como diz nos versos 7 e 9 deste mesmo capítulo. Por quê? Porque a lei, como disse Calvino, a lei mostrava a doença e não tinha o remédio. O Evangelho mostra a doença e tem a cura. E tem a cura para a doença do homem, que é o pecado. Por isso aquele ministério era chamado de o ministério da morte, o ministério da condenação, porque aquele povo, toda aquela geração que saiu do Egito, a palavra do Senhor diz que os seus corpos ficaram esticados no deserto. Por isso que era o ministério da condenação, porque mostrava o pecado e não mostrava a cura, não tinha um remédio. Mas na nova aliança é diferente. Como a Michele pregou nesta manhã, o Evangelho mostra a doença, o Evangelho mostra o pecado, mas ele mostra também a cura. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos guiando, nos dizendo: meu filho, eu estou contigo, o caminho é este, o caminho é por aqui, eu estou contigo. Eu te capacito, eu te ajudo. É por isso que só o Evangelho pode transformar o homem, restaurar no homem aquela imagem perdida na queda, porque ele é o espelho que mostra Deus. Só o Evangelho pode transformar o homem. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4. Ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Como que um homem que está nas trevas pode ser transformado se ele não pode enxergar a glória de Deus, se ele não pode enxergar Cristo, que é a imagem de Deus, porque ele está vivendo na cegueira do pecado. Então o Evangelho é que traz a luz à vida do homem, para que ele veja a glória de Deus e ele veja Cristo, que é a imagem de Deus, e ele seja transformado à imagem de Deus. O homem nas trevas do pecado, ele não pode enxergar a Cristo, que é aquele o qual nós olhamos e refletimos a sua imagem. Só o Evangelho pode transformar a vida do homem. Este é o objetivo do Evangelho, nos transformar à imagem de Cristo. E como que ele faz isso? Confrontando as nossas vidas. Como que o Evangelho nos transforma à imagem de Deus, nos transforma à imagem de Cristo? Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus. Somente o verdadeiro Evangelho pode confrontar os nossos pecados e nos fazer olhar e reconhecer quem nós somos. Somente o verdadeiro Evangelho pode nos transformar. E muitas vezes, irmãos, é indigesto, né, Nalva? A Nalva falou aqui ontem. Você ouve a palavra de Deus, você ouve o Evangelho que te confronta, o Evangelho que expõe o teu pecado, o Evangelho que mostra que você é um miserável, desgraçado, pecador, condenado ao inferno, que você está perdido, que você precisa de Jesus. Este Evangelho que confronta, que expõe o homem, a miséria do homem. E você vai embora, você sai de um culto rebentado. Você chega em casa, você não dorme. A palavra está ali, na tua mente, no teu coração. Nesta hora, irmãos, está acontecendo a transformação deste homem velho, caído no pecado, a uma nova vida, a um novo ser, a imagem de Deus. É nesta hora que Deus está transformando você. É quando está indigesto. É quando está doendo, está machucando, está espinhando. Nesta hora, Deus está nos transformando à imagem do seu Filho. Queridos irmãos, o Evangelho que está sendo pregado no mundo hoje não é capaz de transformar, porque é um Evangelho mutilado, aleijado, manco, que não denuncia o pecado do homem, que passa a mão na cabeça do homem. Mas o Evangelho de Jesus, que transforma vidas, é o Evangelho que te sacode, que te vira do avesso, que mostra a realidade da sua vida, de quem você é, de quem nós somos. Então, Deus nos transforma. É nesses momentos que Deus está operando a sua transformação em nós. A nossa transformação aqui na terra é um processo que demanda tempo. Paulo diz, aqui no versículo que nós lemos, que é de glória em glória. Não se aveste, irmãos. Tenha calma, tenha paciência. Deus não tem pressa.
Já foi pregado aqui ontem da conversão, das máscaras que tem que cair. Já foi pregado hoje de manhã aqui do processo da santificação, da renúncia da carne. Já foi falado tudo isso. E todos nós sabemos que a Bíblia não dá espaço, não dá brecha. Tenha paciência. Mas não pense, não viva folgado na presença de Deus. Porque este processo, Paulo diz que é de glória em glória. Não é de uma hora para outra. É de luta em luta, de dor em dor, de experiência em experiência. Como disse o salmista no Salmo 84, 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força. É um passo de cada vez. É uma experiência por vez. É um processo aonde Deus, Ele vai trabalhando em nós, aonde Deus vai nos transformando lentamente, vagarosamente, né? E às vezes a gente já almeja, a gente deseja servir a Deus com perfeição, viver na presença de Deus com perfeição, mas muitas vezes, queridos, nós vamos tropeçar aqui e ali, e vamos nos levantar, e é uma nova experiência com Deus, e de glória em glória, de dia em dia, nós vamos sendo transformados à imagem de Deus, para refletirmos a glória de Deus aqui nessa terra. É um processo que demanda o tempo de Deus, do trabalhar de Deus em nossas vidas. De luta em luta, de ano em ano, de dia a dia, de caminhada a caminhada, de força em força. Cada um de nós aparecerá diante de Deus em Sião, transformados à imagem do Filho de Deus. A principal mensagem desse versículo é a nossa transformação. Como nós podemos refletir a glória de Deus pela transformação aqui nessa terra? Quando vamos olhando mais e mais para Deus e vamos ficando mais parecido com Ele. Quando a sua glória vai brilhando cada vez mais e mais em nós. Queridos, a nossa transformação é certa. Pois o Evangelho de Deus não é infrutífero, não é transitório. Como foi lido aqui nesse contexto, a lei veio com muita glória, mas aquela glória desvanecia, assim como aquela lei também desapareceria. Mas a glória do Evangelho é crescente, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Aleluias! Aleluia, Senhor! Assim vamos sendo transformados à sua própria imagem. A transformação que Deus está fazendo em nós aqui é gloriosa. É muita glória de Deus que nós refletimos neste mundo. Mas nada se compara, irmãos, com a glória que iremos refletir na nossa transformação total. Nada se compara com a glória que nós vamos refletir quando finalmente nós formos
completamente transformados à imagem do Filho de Deus. Nada se compara. Hoje a glória que nós refletimos, ela é intensa. O que Deus está fazendo nas nossas vidas, neste processo aqui da nossa santificação, é glorioso. É lindo demais, irmãos. É maravilhoso demais. Mas não se compara com a glória que nós vamos refletir quando formos finalmente transformados completamente. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 13 e 12. Ele diz assim: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido dele. Paulo diz que agora nós vemos como num espelho obscuro. Parece que Paulo está aqui contradizendo o que ele disse aqui. Neste versículo que nós lemos, que nós contemplamos a glória do Senhor, com o rosto desvendado, e de glória em glória nós vamos sendo transformados. Mas aqui Paulo diz que nós vemos no espelho como obscuro. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Deus não está se contradizendo de maneira alguma, mas o apóstolo Paulo está enfatizando aqui que a glória que nós vamos receber e refletir na nossa glorificação não se compara com nada. Esta glória aqui que nós estamos vivendo, ela ficará pequena diante da glória que nós vamos refletir na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando finalmente nós seremos completamente transformados na glorificação. Aleluia, Senhor. É como a glória que veio pela lei. A lei veio com muita glória. Muita, que a palavra do Senhor diz que os israelitas, o povo de Israel, não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, de tão intensa que era aquela glória, mas diante do evangelho ela ficou pequena. A nossa transformação aqui também, irmãos, reflete muita glória. Deus está nos restaurando, mas perto da nossa glorificação, ela será ofuscada. Aleluia, vocês entendem isso? Aleluias. Pois na nossa glorificação seremos totalmente restaurados à imagem de Deus. Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 15, 49, e assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Aleluias. Meus queridos irmãos, todas as nossas faculdades serão restauradas na glorificação. Todas serão restauradas na glorificação. Receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo do nosso Senhor. Paulo disse isso: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluias! Aleluia! E por fim, aleluia, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
segundo o seu eficaz poder de sujeitar a ti também, a si também, todas as coisas. Oh, aleluia, Senhor. Por fim, Ele transformará. Este processo, irmãos, que hoje dói, este processo de transformação que hoje esmaga o crente muitas vezes nas lutas, nas provações, na pedagogia do sofrimento que Deus usa, de trabalhar nossas faculdades, nosso caráter, de transformar a nossa vida. Esse processo, ele terá um fim repentino, diz a palavra de Deus, que num abrir e fechar de olhos o Senhor descerá, e nós seremos transformados. Este corpo, ele será transformado em um corpo de glória, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca mais Ele sofrerá a morte, a dor e o sofrimento, porque será um corpo de glória, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus expresso em sua palavra. O pecado manchou a Imagodei, o pecado manchou a imagem de Deus, mas Deus, em seus propósitos eternos, está restaurando um povo que reflita a sua glória. O mundo perde cada vez mais a imagem de Deus, mas a igreja do Senhor, a cada dia mais e mais brilha a glória de Deus. Vá para a casa desta festividade pensando: qual das suas faculdades mais foram afetadas pelo pecado? E se entregue para a restauração que Deus está fazendo em você. O Fenvoque. Como você pode refletir a glória de Deus pela transformação? É olhando cada vez mais para a glória de Deus. É olhando cada vez mais para a palavra, para o Evangelho, para Jesus. É refletindo cada vez mais a sua glória, que você se tornará cada dia mais parecida com o Filho de Deus. É olhando cada vez mais para Jesus, para a palavra, que você refletirá para o mundo a glória de Deus que Jesus está fazendo em você pela transformação. Até Jesus voltar, estaremos aqui, de glória em glória, de ano em ano, de processo a processo, sendo transformadas e transformados à imagem de Deus. Porque foi para isso que Deus nos criou. Quer refletir a glória de Deus? Tenha esta palavra como espelho, porque aqui esta palavra é o espelho que mostra Deus. E só olhando para Ele, nós, você e eu, nos tornaremos semelhantes a Ele. Eu quero convidar ao Fenvoque nessa noite. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas venha nessa noite e cante este louvor como uma oração a Deus. Cante esse louvor como uma oração ao Senhor. Peça para o Senhor que transforme a sua vida cada dia mais e mais. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu coração. E você sabe, todos nós sabemos, que área da nossa vida está
mais afetada pelo pecado, e deixa Deus te transformar. Este louvor que nós iremos cantar, que seja uma oração saindo dos nossos lábios nessa noite, para que nós sejamos cada dia mais e mais transformadas pelo Senhor.